Quero aqui saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero ler aqui um versículo no livro de Oséias, profeta Oséias, no capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos a história de Oséias, é uma história muito diferente, podemos dizer assim, porque Deus ele dá uma ordem a ele, que ele se casasse, com uma mulher prostituta, e tivesse filhos ali de prostituição. E nós vemos que Oséias vai e faz isso que o Senhor mandou. Ele dá à luz uma filha, que põe o nome de Loruama. Aí o significado do nome é porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então o nome da criança, da menina, era um juízo de Deus para o povo de Israel. Depois teve uma outra filha, da casa de Judá, aqui no versículo: depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. Agora era um filho. O nome dele era Loami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então, o juízo aqui era, primeiro, nós vemos o nome da menina, eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então, ele não ia mais se compadecer e tudo que Israel tinha seria retirado. E depois, o outro juízo, que é o pior, eu entendo que seja o pior, não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Imagine você fazendo parte de um povo em que há esse juízo. O profeta ele sai e ele fala, aqui no caso, ele falava ali com o rei, com os príncipes, e aí ele falava e traz esse juízo para o povo. Duas coisas terríveis, mas aí entra aqui aquilo que é o ensino do Senhor para a nossa vida. Mesmo, que nós venhamos a errar, mesmo que nós venhamos a sair do caminho do Senhor, mesmo, que de repente você está sendo acusado nesta hora, por algo que você cometeu, que um erro que você fez, mesmo assim, o Senhor, ele é misericordioso e ele se compadece de nós, porque os juízos terríveis aqui que ele tinha sobre Israel, mas logo no versículo seguinte, nós vemos a bênção que ele tinha. Apesar daqueles juízos proclamados ali, Deus ele fala: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir e nem contar-se. Aqui ele lembra da aliança que ele fez lá com Abraão. Certa vez, Deus fala com Abraão: Abraão, sai para fora. Estava dentro da tenda e ele sai, e era noite, e o Senhor manda para ele: olha para o céu, olha para... Aí Abraão olha para o alto, aí Deus fala com ele: você pode contar o número de estrelas no céu? Aí o Senhor continua a falar: você pode contar o número de grãos de areia na praia? E Abraão, ali, ele ouve a resposta do Senhor: assim será a sua descendência, como as estrelas do céu que não pode se contar, e como as areias do mar, da praia, onde também não se pode contar. Assim será a sua descendência. E Abraão, ali, ele ainda não tinha gerado nenhum filho seu, legítimo ali, de sua esposa, de Sara,
Né? Sara era estéril, mas a palavra do Senhor fala que ele creu e isso foi imputado como justiça na vida de Abraão. Né? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque as promessas que estavam sobre a vida dele não se cumpriram no período de vida dele sobre a terra. Só se cumpriram depois, terceira geração, que as promessas elas realmente elas se cumprem na vida de Abraão e essa promessa, esse acordo que Deus fez com ele atinge as nossas vidas. Então, Deus ia dar essa bênção, ia confirmar aquilo que era a aliança que ele tinha feito com Abraão, que era o pai de Israel. E o texto continua a falar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. O juízo era que eles não seriam mais povo de Deus. Mas Deus muda a sorte daquele povo. E Deus agora não chama mais eles de povo. Chamam eles agora de filhos do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. E dessa forma Deus, Ele te chama. Ele te chama para que você seja filho. Não é servo, não é um acordo qualquer que Ele faz, mas Ele te chama para ser filho. E aqui eu quero encerrar falando algo importante sobre a palavra de Deus. O texto, o louvor, tem um louvor da Sara Farias, que o título dele é Se Eu Não Te Ouvi. E assim, é um louvor que, no momento da minha vida, me tocou muito, da parte do Senhor, e a mensagem desse louvor, até hoje, quando eu escuto, eu canto esse louvor, eu sinto a presença de Deus e lembro dessa experiência que Ele tem me dado. O trecho aqui do louvor fala assim, tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. E aí o coro do louvor fala, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. É a palavra do Senhor, como nós vemos aqui nesse louvor, é o verbo encarnado de Deus e através da palavra todo o universo foi criado. É através da sua voz que a escuridão ela é dissipada e a luz ela nos dá a direção. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que te ama e é esse o Deus que quer falar contigo. É esse que você precisa ouvir a voz dele, porque a voz dele é poderosa e a voz dele transforma a morte em vida. A voz dele tira a tristeza do coração. A voz dele nos traz a luz e a certeza que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica aqui essa palavra aqui neste dia, nesta manhã aqui para todos. A paz do Senhor Jesus.